Olá, terceiro ano, tudo bem? Olha, eu aqui novamente, a professora Cíntia Cavalcante. Fim de semana chegando, não é isso? E nós estamos o quê? Estamos o quê? Adquirindo conhecimento, praticando, aprendendo matemática, não é mesmo? Durante toda essa semana, nós falamos sobre adição e subtração, tá certo? E hoje, na sexta-feira, dia 27 de agosto de 2021, não será diferente, tá certo? A nossa aula de matemática também será de questões, tá certo? Nós vamos o quê? Resolver questões? Sim, adição e subtração, tá? Eu coloquei aqui o tema resolvendo as questões, mas o que que a gente faz? Matemática a gente aprende como? Resolvendo questões, não é isso que nós estamos fazendo durante toda a semana, tá certo? Então, olha só, nós vamos o quê? Olha só, fazer mais atividades hoje. Exatamente. Vamos aprender mais atividades, mais problemas, interpretar, tá bom? Adição, subtração, a montagem das continhas, tá certo? O resultado final, tá ok? A resposta, saber que o que o problema ele está pedindo, tá bom? Antes de iniciar a nossa aula, o que que a gente faz, crianças? Olha só, antes de iniciar nossas aulas, vocês vão o quê? Pegar todo o material necessário, tá bom? Garrafa, lápis, borracha, caderno, não esquece daquela folhinha para borrão, tá certo? Pegue também mais alguma coisa que você preferir, um marcador de texto, alguma coisa, não esqueçam de nada, porque o foco aqui na aula, tá bom? Para não precisar sair e não perder nada da aula, tá bom? O tempo tá passando e a gente não pode perder nenhum detalhe. Tá certo, crianças? Então, eu vou dar um tempinho para vocês pegarem todo o material, organizar direitinho e já já eu volto. Então, vamos lá, terceiro ano, já pegaram todo o material necessário? Vamos resolver os nossos problemas de adição e de subtração? Vamos praticar matemática? Estão prontinhos, certo? Fica aí comigo até o final, tá certo? Porque hoje nós vamos aprender muito mais, isso mesmo. Por que muito mais? Porque vocês já sabem, certo? E nós vamos o quê? Praticar para aprimorar mais o nosso conhecimento. Tá bom? Os nossos conhecimentos. Então, vamos lá para a primeira? Olha só. Alice tem 532 balas de goma. Ana tem 324. Quantas balas de goma Alice tem a mais que Ana? Certo? Então, para resolver este problema, nós vamos fazer o quê? Adição ou subtração? Leiam com calma. Vejam direitinho, tá bom? Eu vou dar um tempinho, sempre com vocês verem que eu dou um tempo bem hábil para todos responderem, que dá tempo de você interpretar direitinho e resolver com calma, tá certo? Então, leiam novamente, interpretem, que eu volto já para a gente corrigir. Eu não vou fazer para ninguém, tá, crianças? Então, tentem fazer e resolvam, tá bom? Já já eu volto.
vamos lá. Olha só. Alice tem 532 balas de goma. Ana tem 324. Quantas balas de goma Alice tem a mais que Ana? Então, olha só, tudo isso vocês têm que saber. O problema em si, ele já está dizendo que a Alice tem o quê? Que a Alice, ela tem mais que Ana, olha só. Quantas balas de goma a Alice tem a mais que Ana? Então, já está dizendo que ela tem mais que Ana, certo? Então, o que ele quer saber? Quantas ele tem a mais, né? Isso para a gente responder, nós temos que fazer uma subtração, tá? Como é que eu vou fazer, professora? Eu vou colocar agora a quantidade da Alice, a quantidade da Ana, não precisa nem bater muita cabeça, que foi que eu já falei para vocês, hein? Que o maior é o minuendo e o menor é o subtraindo, não é isso? Se nós já sabemos que vamos fazer uma subtração, nós vamos pegar a quantidade da Alice e diminuir com a quantidade da Ana, tá? 532 menos 324, tá certo? Responder sempre da direita para a esquerda. Na hora de montar o probleminha também, sempre da direita para a esquerda, sempre da casa das unidades, que para não dar erro no final, tá certo? Então, vamos logo, olha só. 2 menos 4, não tem como. Vamos ver esse 3 aqui, olha, ele fica 2. Vem 10 unidades, 10 mais 2, 12, não é isso? 12 menos 4, 8. 2 menos 2, 0. E 5 menos 3, 2. Qual que é a pergunta? Quantas balas de goma Alice tem a mais que Ana? Então, olha só. Alice tem 208 balas de goma a mais que Ana. Certo? Prestaram bem atenção com a pergunta? Quantas balas de goma Alice tem a mais que Ana? Então, Alice tem 208 a mais que Ana, 208 balas de goma, tá? A resposta do problema é isso, tá certo? Tirem foto, prontinho. Vamos lá para a próxima. No jogo entre Vasco e Atlético, havia 7.098 pessoas nas arquibancadas e 1.506 nas cadeiras numeradas. Quantas pessoas foram assistir o jogo? E aí, nós vamos fazer o quê? Uma adição ou uma subtração para a gente responder? Então, fica com vocês, já eu volto para a gente corrigir, tá bom? Resolver a quantidade dessas pessoas aqui neste jogo, olha só.
No jogo entre Vasco e Atlético, havia 7.098 pessoas nas arquibancadas e 1.560 nas cadeiras numeradas. Quantas pessoas foram assistir ao jogo? Será que essas pessoas que estão na arquibancada e que estão na cadeira foram assistir ao jogo? Foram, não é isso? Então, a gente tem que fazer o quê? Uma adição. Juntar a quantidade das pessoas que estavam nas arquibancadas com as que estavam nas cadeiras numeradas. E para isso, nós vamos fazer o quê? Uma adição, certo? Vamos pegar a primeira parcela mais a segunda parcela e chegar a um resultado, que é a soma ou total. Tá certo? Então, vamos lá. 7.098 mais 1.560. Tá ok? Tá aqui o sinalzinho, ó, da adição, tá? Então, vamos lá. 8 mais 0, 8. 9 mais 6, olha, 15, certo? 1 mais 0 mais 5, 6. E 7 mais 1, 8. E agora a gente vai o quê? Saber qual a pergunta do problema, né? Isso, ver novamente. Quantas pessoas foram assistir o jogo? Então, foram 8.658 pessoas assistir o jogo. Entenderam como é bem fácil? Só saber interpretar, só pegar pedacinho por pedacinho do problema e entender. Na mesma hora que você entende, você já sabe do que o problema está te pedindo, se ele está falando de adição ou de subtração, que é o nosso caso, né? Que nós estamos falando somente de adição e de subtração, tá bom? Vamos para a próxima, olha só. Uma doceria fez 870 docinhos, já vendeu 685. Quantos faltam vender? E aí? Agora vocês vão saber, está falando de adição, de subtração e chegar nesse resultado, tá bom? Já já eu volto com vocês. Então, vamos lá, terceiro ano, saber qual o resultado desse problema? Vamos lá.
Olha só, para a interpretação do problema. Uma doceria, ele fez 870 docinhos. Já vendeu 685. Daí vocês já tiram. Se ele vendeu, se ele tem 870 e vendeu 685, aumentou ou diminuiu? Hein? Se ele vendeu, fez o quê? Diminuiu, não é isso? Se diminuiu, quanto é a pergunta aqui? Quantos faltam vender? Quantos ainda restam? Não é isso? Então, quantos faltam vender? Tirando os 685, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma subtração, não é isso? Se tem 870, vendeu 685, o que foi que aconteceu? Diminuiu a quantidade que tinha na doceria, não é mesmo? Se diminuiu, para a gente chegar a um resultado, para a gente saber quantos ainda sobram lá, quantos ainda tem, que ele ainda vai vender, o que acontece? Nós temos que fazer o quê? Uma subtração, exatamente. Nós temos que fazer a subtração. Nós vamos pegar o quê? O minuendo, diminuir pelo subtraindo, olha o sinalzinho aqui, ó, da subtração, para a gente chegar aqui, ó, o resto ou diferença, que é o resultado, tá certo? E agora a dúvida, eu vou colocar a quantidade que ele já vendeu menos a quantidade que ele já tinha? Não, porque o que foi que eu disse? O minuendo é o que? Maior do que o subtraindo. O subtraindo é menor, não é isso? Então, para a gente montar, como é que a gente faz? A gente pega a quantidade que a doceria fez, que a doceria tinha. Ele tinha quantos? 870, não é isso? Desses 870, eles venderam 685. Quando eles venderem esses 685, ele quer saber quanto é que ele tem ainda, a quantidade que ele ainda tem lá na doceria. Eu vou fazer o quê? 870 menos 685, não é isso? Olha só, 0 menos 5, não tem como, não é isso? Esse 7 aqui, ele passa a ser 6. Aqui 10. 10 menos 5, 5. 6 menos 8. Vamos lá para esse 8 aqui do lado, ó. O 8 fica 7, não é mesmo? E vem aqui 10 unidades. 10, como já tinha 6, 10 mais 6, 16. 16 menos 8, 8. E aqui, ó, 7 menos 6, 1. Qual que é a pergunta? Olha só, prestar atenção aqui na pergunta, que é para a gente interpretar o problema. Quantos faltam vender? Hein? Falta vender 185 docinhos. Não é de docinhos que está falando? Não é isso? Faltam vender 185 docinhos. Tá certo? Tire a fotinha aí, tira um print para ficar praticando em casa, tá bom? Vamos lá para a próxima. Olha só. Um padeiro entregou 480 pães de manhã e 356 à tarde. Quantos pães faltam a ser entregues se ele entrega 920 pães por dia? E agora, hein? Agora, leiam com calma, interpretem, que eu volto já para a gente corrigir. Vou dar um tempinho bom para vocês responderem, tá certo?
Vamos lá, crianças, conseguiram interpretar direitinho o problema? Olha só, vamos lá novamente. Um padeiro, ele entregou 480 pães de manhã e 356 à tarde, não é isso? Quantos pães falta ser entregue se ele entrega 920 pães por dia? Então, vamos lá. Primeiramente, nós vamos pegar a quantidade de pães que ele entregou pela manhã e pela tarde, não é mesmo? Para a gente saber quantos pães ele entregou juntando a manhã com a tarde, nós vamos fazer o quê? Uma adição, certo? Então, olha só, porque pela manhã ele entregou 480 e pela tarde 356, então já foi, né? Isso para a gente saber um total que ele entregou nesses 2 turnos, nós vamos fazer uma adição, juntar a parcela com a parcela para chegar à soma o total, tá certo? Então, olha só, 480 mais 356, tá certo? Olha só, 0 mais 6, 6, 8 mais 5, 13, 1 mais 4 mais 3, quanto que é? 8, certo? Então, olha só, quantos pães ele entregou ao todo, juntando manhã e tarde. Então, durante a manhã e a tarde, esse padeiro, ele entregou 836 pães, certo? Mas olha só o que o problema quer. Ele quer saber quantos pães faltam ser entregue se por dia, ele entrega 920, certo? Então, por dia, ele entrega 920 e juntando ao todo, ele ainda só entregou 836. Para eu saber quantos faltam, eu tenho que fazer o quê? Uma subtração, tá? Tenho que fazer o quê? Botar o minuendo, diminuir com o subtraindo para chegar ao resto ou diferença, certo? Então, olha só, 920, que é a quantidade que ele entrega todos os dias, menos 836, que é a quantidade que ele já entregou, não é mesmo? E eu vou agora subtrair para me saber quantos que falta ele entregar. Olha só, 0 menos 6, não tem como, né? Vamos no 2, ele fica 1 e vem 10 unidades para a casa das unidades. 10 menos 6, 4, 1 menos 3, não tem como. Vamos lá para o 9, esse 9 fica 8, vem 10 para cá, 10 mais 1, 11. E 11 menos 3, quanto que é? 8, não é isso? 8 menos 8, 0. Então, o padeiro ele já entregou 836 pães. Como por dia ele entrega 920, está faltando 84. Qual que é a pergunta? Quantos pães falta ser entregue? Então, falta ser entregue 84 pães, certo? Então, é esse o total que falta ainda para ele entregar. Ele já entregou 836, mas para bater a meta dele por dia, que são 920, está faltando 84 unidades. Tá ok? Corrigiram direitinho, marquem, tirem as fotos. Prontinho, vamos para mais um? Olha só. Papai comprou 3 dezenas de refrigerantes e mamãe comprou o triplo. Quantos refrigerantes mamãe comprou? Então, vamos lá, crianças. Papai comprou 3 dezenas, certo? Quanto que é uma dezena? Uma dezena são 10 unidades, não é isso? Ele comprou quantas dezenas? 3. Então, se uma dezena são 10 unidades, 3 dezenas são 30, não é isso? Porque se uma dezena são 10, 2 dezenas, olha só, botar aqui, 2 dezenas são quanto? São 20 unidades, né? Então, as 3 dezenas são 30 unidades, tá certo? E a mamãe comprou o triplo do que o papai comprou. O papai comprou quanto? O papai comprou 30, né? Se a mamãe comprou o triplo, ela comprou o quê? 30 mais 30 mais 30. Então, qual é a pergunta do problema? Olha só, presta atenção. Quantos refrigerantes mamãe comprou? Então, tá aqui a resposta, ó. Mamãe comprou 90 refrigerantes, tá? Que ela comprou 3 vezes mais que o papai, não é isso? Ele não comprou 30 e ela comprou o triplo, tá ok? Então, crianças, espero que vocês tenham adquirido muito conhecimento durante
toda essa semana, tá ok? A nossa aula fica por aqui. Um bom fim de semana a todos, tá certo? E até a próxima.